Então, dando continuidade a nosso capítulo, né, nossas aulas sobre conjuntos dos números, né? Hoje agora vamos falar sobre os números inteiros, tá bom? Os números inteiros, eles basicamente eles são uma ampliação do conjunto dos números naturais. Isso porque, veja bem, num dado momento você tem pega 3 emprestado, R$ 3, 3 alguma coisa, unidades emprestada com alguém, e passa um tempo e você devolve 2. Olha, você ainda continua devendo uma. Então essa necessidade de representar aquilo que você deve e também a necessidade da criação de uma subtração, ou seja, de uma operação que a gente acaba que usa rotineiramente, né, cotidianamente, diário, todos os dias, a todo momento a gente usa a subtração. Então criou-se a necessidade de um outro conjunto numérico que atendesse a essa necessidade. E esse conjunto, então, é o conjunto dos números inteiros. Então, como eu disse, ele acaba sendo uma ampliação do conjunto dos números naturais. Enquanto o conjunto dos números naturais seria do zero em diante, né? Um, dois, três, quatro. Criou-se, então, como eu disse, a necessidade, então, dos números negativos. E com o passar do tempo, também criou-se subconjuntos importantes dentro do nosso conjunto dos números inteiros. Só lembrando, é claro, que o conjunto dos números naturais, né, como me perdoe, como a gente viu na aula passada, eles são representados pela letra N, né? Você pode associar, fazer um mnemônico, né? N de natural, né? O próprio conjunto dos números naturais. E o Z vai vir aqui de inteiros, tá bom? Dentro dessa representação, nós criamos também subconjuntos importantes dentro do conjunto dos números naturais, que é representado pela letra Z. O primeiro são os positivos não negativos, que são representados pelo sinalzinho de mais. Renan, por que você não disse que então são os inteiros positivos, ao invés de ficar falando inteiros não negativos? Simplesmente porque o zero, como a gente já viu, ele é neutro. Ou seja, o zero ele não é negativo e ele não é positivo. Não importa a operação em que você aplique. Repare uma coisa: o zero nem sempre é elemento neutro, tá bom? Então, zero é elemento neutro na soma. Agora, enquanto o 1 é elemento neutro na multiplicação, mas o zero em si ele é neutro, ou seja, ele é a origem, que é mais para frente quando estivermos falando sobre funções, ele é a origem de todo o nosso sistema, né? Então, ou seja, a partir dele eu começo a quantificar positivamente ou negativamente. Então, como existe, ele é o equilíbrio, né? Como o pessoal que gosta de assistir filme, né? Equilíbrio de forças lá do nosso filme de Star Wars, ele então seria o neutro, o ponto neutro. Então, por existir, pelo zero fazer parte então desse conjunto dos inteiros não negativos, tá bom? Então eu vou chamar de inteiros não negativos porque tem a presença do zero. E vou chamar de inteiros não positivos, representado então agora pelo sinal de menos, os inteiros não positivos, porque são todos os negativos mais o zero. E eu tenho também a possibilidade dos inteiros não nulos, tá bom? Ou você queira também chamar sem o zero. Então, seja, os inteiros, você pode ver que aqui está faltando o zero. Se eu quisesse falar que isso aqui são os inteiros negativos, bastaria apenas eu colocar esse asterisco aqui em cima, que seria então, seja, os inteiros não nulos e não positivos. Óbvio, você pode resumir dizendo que são os inteiros negativos. Mas é claro também que chama atenção que se eu fizer desse jeito aqui, né, nem preciso, né? Posso manter simplesmente sem o asterisco. Esse aqui é igual ao meu conjunto dos números naturais. Então, ou seja, os inteiros não negativos, inclusive já tem aqui um sinalzinho de igual, ele é idêntico ao conjunto dos números naturais. E isso aqui gera uma consequência
muito importante para a gente. Por quê? Porque se um subconjunto dos números inteiros ele é igual ao conjunto dos números naturais, então vamos pensar aqui comigo. Ora, eu tenho aqui aqui dentro todos os números inteiros, tá bom? Os infinitos números inteiros aqui dentro. E aqui dentro eu vou dividir eles em 3 grupamentos, tá bom? Aqui vai ser o zero. Então, repare que não é vazio, é zero, tá bom? Aqui eu vou colocar os inteiros, melhor, isso aqui de outro jeito, para você entender. Continue pensando que isso aqui é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Todos os números inteiros estão aqui dentro. E eu vou dividir ele ao meio. Nessa parte aqui vai ficar os inteiros não positivos. E aqui vai ficar os inteiros não negativos. E daqui, para que não reste dúvida quanto ao zero, eu vou tirar o zero daqui e vou colocar o zero aqui. E repare uma coisa, esse conjunto daqui de cima, ele é igual ao conjunto dos números naturais, o que leva você a concluir que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Ou você simplesmente também pode escrever que os inteiros contém o conjunto dos números naturais. Te chama a atenção daquela expressão da boquinha, tá bom? Então, isso daqui é uma conclusão, parece meio trivial, mas ela vai ser muito importante na resolução de problemas. Então, eu quero que você perceba isso, né? Que o conjunto dos números naturais é um subconjunto importante dentro do conjunto dos números inteiros. E essas relações eu vou continuar falando assim que for terminando de apresentar todos os conjuntos de números, tá bom? Conclusão, dando prosseguimento ainda dentro do conjunto dos números inteiros, eu vou ter as mesmas propriedades dos números naturais, né? Com algumas modificações eu vou apresentar para você. A primeira, que é a associativa da adição, não muda, tá bom? Não importa se agora você tem a presença de números negativos, então, ou seja, se eu pegar 1 mais 2 menos 3 e quiser resolver 1 mais 2 menos 3, eu vou achar o mesmo resultado. Então, 1 mais 2, 3 menos 3, 0. 2 menos 3 menos 1, mais 1, 0 também. Tudo bem? Então, ou seja, a minha associatividade continua valendo também dentro do conjunto dos números inteiros. A mesma coisa vale a comutativa, tá bom? A minha comutativa de adição, tá bom? Não a comutativa de subtração. E eu vou te explicar por quê. Se eu tenho 1 mais 2, eu também posso escrever como 2 mais 1. Mas se eu tenho 1 menos 2, não é igual a 2 menos 1. Tá bom? Por que eu estou falando a comutativa da adição? Parece meio óbvio, mas a subtração, como você imagina, ela tem que ser escrita dessa forma. Então, se na verdade eu tenho 2 mais menos 1, tá bom? Aí sim eu poderia escrever menos 1 mais 2. Repare que agora sim, essa comutativa, ela continua valendo e eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Ou seja, eu não posso alterar, eu tenho que tomar cuidado quando o sinal, reconhecer quando o sinal ele é operativo, tá bom? Ou seja, o meu sinal da minha operação, ou quando ele é o sinal do meu número, tá bom? Faremos exercícios mais para frente sobre isso, para ficar um pouquinho mais claro para você. A presença, como eu já tinha dito, do elemento neutro, que é o zero, mas eu te chamo a atenção que é o elemento neutro, tá bom? O zero em si ele é neutro, que é outra coisa. Temos também a associativa da multiplicação, que acaba ficando igualzinha da adição. A comutativa também da multiplicação, que é idêntica à comutativa da adição. A presença de elemento neutro na nossa multiplicação, que agora é o número 1. E temos também a distributiva da multiplicação,
relativa à adição que é idêntica à dos números naturais. Qual é a grande propriedade que agora surge com o conjunto dos números inteiros? É a presença de número oposto. Essa daqui vai ser a palavrinha mais comum, tá bom? Esse simétrico ele não é muito usado, mas é bom você saber que existe. Mas ele vai ser bastante usado, é esse número aqui oposto. Por que eu chamo a atenção de simétrico? Porque quando ele quiser usar o termo simétrico se referindo ao oposto, ele vai dizer que é o simétrico da adição ou simétrico da multiplicação. E outra coisa interessante, nós não temos o simétrico da multiplicação no conjunto dos números inteiros. E isso vai ficar bem claro quando eu apresentar para você o conjunto dos números racionais. O importante é que você saiba que existe agora, dentro do conjunto dos números inteiros, o número que a gente conhece muito chama de oposto. Ou seja, existe um número qualquer, um A, que somado a um B resulte em zero. Então, ou seja, se você pegar o 2 e somar com menos 2, você encontra zero. Se você pegar o número 1000 e somar ele com menos 1000, você encontra o número zero, que é o elemento neutro da adição, ou o número neutro, tá bom? Então, ou seja, uma consequência bastante importante agora da simetria é a presença agora do número oposto que a gente passa a ter dentro do conjunto nosso dos números inteiros, aquilo que não existia dentro dos números naturais. É aquilo que eu já havia falado para você, não existia essa possibilidade de eu ter dois números naturais sendo somados e resultar em zero. Se ainda que eu pegasse os menores números naturais, 1 e 2, isso aqui nunca daria zero. Ainda que eu pegasse 1 e 1, não daria zero. Ah, Renan, se eu pegasse 0 e 0? Cara, é uma exceção, né? Eu estou falando aqui de uma regra. Ou seja, para todos os números inteiros, todos os números inteiros, eles possuem um oposto. O oposto do menos 10 é o 10, o oposto do menos 5 é o 5. Tá bom? Ou seja, não existe uma particularidade, já que nesse caso você queria atribuir ao zero, que é essa particularidade dos números naturais. Ou seja, a única possibilidade de eu ter dois números somados que resulte em zero era se eu pegasse o no próprio número zero. Para qualquer outro número não existia essa possibilidade. Dentro do conjunto dos números inteiros passa a existir essa possibilidade, que é a criação agora do nosso elemento oposto, tá bom? Espero que você tenha entendido. Isso aqui é apenas a apresentação do conjunto dos números inteiros e mais para frente trabalharemos em cima deles, tudo bem? Então, te vejo na próxima aula quando eu vou apresentar outro conjunto.